Olá, borboletas! Bem-vindas a mais um episódio do Pod Pri, aquele podcast voltado para você, mulher, onde vamos mergulhar em histórias incríveis de mulheres maravilhosas. Eu sou a doutora Priscila Paz de Ouro, uma cirurgiã dentista apaixonada por transformar sorrisos. E hoje eu recebo aqui uma convidada muito especial. Carol Xavier. Carol, é um prazer te receber aqui. A Carol é uma mulher, assim, espetacular, que uniu fé, propósito, em estar montando um ambiente acolhedor para outras mulheres. E hoje ela vai contar toda essa história para a gente. Carol, o que te levou a criar o Casa de Amigas? Então, foi a maternidade. Eu me vi ali, né, mãe do meu primeiro filho e cheia de papéis, né, já trabalhava e queria trocar experiências com outras mulheres, queria encontrar, queria, saber se aonde eu morava tinham encontros de mulheres mães, que a gente pudesse realmente trocar dicas, informações, né, porque era um mundo novo para mim, né, casada, maternidade, e faz isso, faz aquilo, e algo que começou realmente a fluir muito no meu coração, que era estar com outras mulheres, aprender com outras mulheres e também passar, né, o que eu sabia, o que eu conhecia, era ter justamente essa troca genuína, né, entre o público feminino, né. Eu acho que foi isso. E no início você colocou fé, espiritualidade nesse projeto? Não, não. Eu sempre acreditei em Deus, Uhum. né. Eu venho de um lar que o meu pai é agnóstico, minha mãe é espírita. Então, meu pai sempre me deu livre-arbítrio e, de alguma forma, eu busquei a Deus em vários lugares. Mas, apesar de eu falar sempre que acreditava em Deus, eu não vivia Uhum. Deus, né. Então quando eu abri o Casa de Amigas, Deus sempre esteve sim nas minhas falas, nos meus pedidos, principalmente quando passava por alguma tempestade, algum deserto, mas não foi desde o início que eu falei muito sobre isso, né. E hoje eu posso dizer o quanto mudou da Carol de 2014 para a Carol de 2025. E foi só a maternidade que te fez enxergar esse propósito ou teve algum outro ponto de virada? Eu acredito, hoje, verdadeiramente, estando tão próxima de Deus, que Deus vai plantando sementes no nosso coração. Muitas vezes a gente não sabe qual é o nosso propósito na vida. Eu posso estar com 30 anos, 40, 50. Eu já vi mulheres que descobriram seu verdadeiro propósito com 60, Sim. 70. Já vi senhoras fazendo faculdade com 80. Então, eu acredito fortemente hoje que Deus foi plantando caminhos na minha vida que me fizeram hoje enxergar o verdadeiro propósito. Então, lá atrás, eu fui movida por um sentimento, por uma inclinação, Sim. uma vontade de estar com outras mulheres, né. Então teve uma intencionalidade ao abrir, mas nunca teve uma coisa de: "Vou abrir para fazer isso. Eu vou abrir para ser influenciadora, eu vou abrir para ser criadora de conteúdo", de forma alguma. Isso não veio, né. O ser criadora de conteúdo hoje foi uma coisa que se deu anos depois, porque o Facebook, ele perdeu um pouco de espaço para o Instagram, não só para o Instagram, né, a gente começou a ter um momento ali de uma transformação de vídeos curtos, Sim. da gente precisar se adequar, e aí aquela coisa de comunidade, de estar ali conversando no Facebook, ela caiu um pouco, né, e passou a ter também a questão do Instagram. E no Instagram eu demorei inclusive a abrir, né, o Facebook eu fui mantendo, Mantendo ele. mas aí chegou uma hora que eu entendi que eu precisava também estar ali no Instagram, que as pessoas estavam se movendo para o Instagram, então Hum. eu precisei seguir essa maré para poder continuar me conectando, né. Então quando eu abri,
a escolha do nome Casa de Amigas, isso eu pensei, que foi uma coisa que veio desde o início. Eu vou fazer a sala das empreendedoras, eu vou fazer a cozinha das receitas, para ir eu falei assim: "Vou chamar as doceiras, as chefes, né, e assim, eu vou falar do jardim das mulheres, onde a gente troca experiências, né". Então, sempre teve uma coisa assim, formatada daquilo com que a gente ia trocar de temas, debater de temas, mas não o norte daquilo que viria a acontecer. Uhum. Então você idealizou, na verdade, um espaço de convivência É, para as mulheres em várias áreas da vida, como se né, estivesse abrindo as portas da minha casa para e estar solicitando recebendo elas, né. exatamente, recebendo. Então a gente estava num lar digital, que hoje eu digo é um lar digital, mas, era como se eu fosse receber na minha própria casa, pessoalmente. Foi assim que eu idealizei o Casa de Amigas, e o nome, né. E qual a missão hoje do Casa de Amigas? Então, a gente está indo para um novo momento, principalmente cheio de Deus, porque eu percebi ao longo do tempo que sem Deus e sem viver Deus, as coisas não vão para frente. Assim como eu, muitas mulheres traziam consigo muitos vazios que não se completavam. E mesmo que a gente fizesse todos os cursos de desenvolvimento pessoal, coach, eu me formei, em 2 vertentes do coaching, que foi, assim, extremamente benéfico para mim, diga-se de passagem, mas foi com Deus que eu entendi que primeiro vem Ele. Sim. Então, hoje, com a missão do casa, primeiro vai ser levar a palavra dele e fazer aquilo que ele mesmo deixou na Bíblia, né, que era fazer o ide. E poder trazer através dele, daquilo que ele ensina, daquilo que eu hoje acredito verdadeiramente, trazer para outras mulheres como realmente viver Deus. Hoje muitos se dizem, "Ah, eu sou cristão", mas ser cristão é viver Cristo. É diferente do falar: "Eu eu tenho Deus, eu acredito em Deus". E aí, é até nesse caminho de autoconhecimento meu ao longo desses anos que vem uma missão, de descobrir um propósito, Uhum. né. Então a missão hoje do Casa de Amigas é abraçar mulheres que através de Deus, eu só sou ferramenta, eu falo assim: "Hoje eu sou serva". Então que o Casa de Amigas seja, a casa dele aqui, para que a gente encontre os nossos propósitos, para que a gente organize a nossa vida com propósito. Eu, naturalmente, assim, porque eu tinha muitas funções, eu trabalhei muito, eu ficava muito fora de casa, então a vida ela era muito atropelada. Não só a vida era atropelada, como as prioridades eram atropeladas. Então antes eu colocava o trabalho, eu colocava que o meu ser, a minha identidade era naquilo que eu produzia Uhum. profissionalmente, a minha realização estava na minha realização profissional. E isso fez com que as coisas dentro de casa ruíssem. Então hoje o casa vem com essa missão que arde no meu coração, que é de trazer Deus à frente de tudo para a gente encontrar os nossos propósitos, trazer dicas, divulgações, empreendedorismo, né, histórias que mexam no nosso coração, passeios em família, como organizar a casa, como ter uma rotina mais leve, tudo com Deus à frente. E o que você quer que a mulher sinta quando ela chegue lá, quando ela entre na casa de amigas? Qual a sensação a ser despertada? Eu falo que depois que eu me converti, e eu sou muito grata por Deus ter me encontrado, eu falo que eu quero que elas vivam esse primeiro amor com Jesus, com Deus. Eu sinto que muitas mulheres, assim como eu, precisam ser restauradas no casamento, que foi o meu caso. Eu restaurei o meu casamento em Deus. Eu restaurei a minha família em Deus.
muitas muitos resgates de essência, de feminilidade vieram a partir do momento que eu entendi quem estava em primeiro lugar, né. Então, o fato é que eu quero que essas mulheres que cheguem hoje no Casa de Amigas, entendam que com ele e a partir dele, muitas coisas e caminhos se abrem, né. E sempre é por esse movimento. Eu falo que as mulheres têm uma força muito grande, não estou desmerecendo de forma alguma, mulheres e homens aqui juntos, Sim, mas o Deus desenhou a mulher com detalhes muito ricos e a mulher tem esse desejo de conexão, sabe, e ela sabe fazer acontecer, tanto é que durante muitos anos tentaram abrir o Casa de Amigos, mas não foi para frente. Então, assim, sempre eu vi nas mulheres esse impulso maior de trazer o homem junto, né, e eu falo que para que elas se sintam acolhidas num lar digital, que se sintam amigas, mesmo que virtuais, e que encontrem caminhos possíveis para organizar com calma todas as áreas da vida. e até descobrirem a sua o potencial que tem, a potência que às vezes está adormecida ali, que às vezes as mulheres não acham que elas são capazes, que elas podem, às vezes acha que é muito difícil, e tá trazendo isso à tona também, né, através E eu dessa acho rede. eu vou falar por mim, né, eu acho que como qualquer página, principalmente as páginas do Instagram, que a gente vê que são genuínas, que as pessoas trazem um propósito, o que arde no coração, elas são verdadeiras, né. E pelo fato das mulheres de hoje terem tantos papéis, às vezes a gente não consegue enxergar. E eu falo que a Casa de Amigas plantou ao longo do caminho mulheres que me trouxeram para Jesus, para Deus, para esse olhar de amor, de cuidado, de carinho e de falar: "Você não precisa ficar sozinha, vem cá que eu vou te apoiar". E que as coisas vão acontecendo à medida que a gente começa a deixar o nosso coração ser ensinável, os nossos ouvidos estejam mais abertos a quem tenta trazer esse olhar de que mesmo nessa correria que a gente vive, porque acho que hoje quando a gente fala com todo mundo, "Ai, desculpa, eu tô corrida, eu hoje passei por isso, eu meu filho, meu esposo", e a gente tem tanta coisa para fazer que provavelmente, muitas vezes, assim, em anos a fio, a gente não vai enxergar o que está acontecendo na nossa própria vida. Uhum. Não é por mal, mas é porque às vezes a gente não está priorizando o que precisa e coisas muito importantes vão passando e quando a gente vê, vira uma bola de neve, né, e na hora que você olha e se dá conta, você se vê tendo que resolver grandes problemas. Então, eu acho que as mulheres hoje, quando elas se deixam realmente abertas a conhecerem outras mulheres, outras experiências e aprendem com outras caminhos, assim, possíveis, eu falo que as coisas deslancham. Então, por exemplo, se hoje no Casa de Amigas eu chamo uma mulher que me inspire na parte de saúde, eu sempre tive problemas com ganho de peso, perda de peso, ganho de peso. Sim. Então, assim, se eu chamo uma nutricionista, se eu chamo uma treinadora física, eu vou aprender com ela sabe muito mais do que eu chegar simplesmente no Casa de Amigas e falar assim: "Olha, hoje eu vou falar sobre essa receita aqui". Não, Não. eu vou trazer quem vai me ajudar nesse processo e quem vai ajudar as outras As nesse outras. processo, Sim. porque não é um caminho sozinho, né. Eu não preciso ser o centro de forma alguma. Eu preciso entender que existem mulheres incríveis ao redor e como é bom poder viver e conhecer essas mulheres e trazer para quem me segue, sabe. Eu acho que é isso. Nossa, é maravilhoso, assim, eu estou me identificando muito com você, na na questão de propósito, de estar contando histórias de mulheres, de estar trazendo outras mulheres para
para que as minhas borboletas vejam que isso é possível É, fazer, que às vezes uma dica muda muda. a vida, às vezes um toque, uma coisinha que você faz no seu dia já melhora o seu dia, já melhora a sua rotina. Eu falo que Deus coloca todos os dias na nossa vida oportunidades, pessoas, Sim, ah, momentos. A gente só precisa estar atento ao que está acontecendo todos os dias, de olhos bem abertos, para tudo aquilo que Deus planta na nossa vida. Então, hoje eu estou aqui com você. Eu tenho certeza que Ele vai conduzindo sim. os caminhos das mulheres, né? E aí, o que que é que eu posso aprender com a Pri, o que que a Pri pode aprender comigo, e assim que é que Troca nós 2 podemos levar para as outras mulheres, é né. isso. São oportunidades lindas, são as belezas, assim, da natureza, dos relacionamentos. Para mim, troca é extremamente importante. Quando eu vou, por exemplo, conhecer um restaurante, quando eu vou de uma empreendedora, eu gosto de sentar, Uhum. comer da comida dela, mas acima de tudo eu gosto de saber qual é a história dela, Sim. entende? Porque eu sei que existe um sonho ali. Eu não vou só ali com a minha família para comer e falar: "Ai, delicioso, meninas conheçam". Não, eu gosto de entender quem é a pessoa por trás desse sonho. Mas isso é maravilhoso, porque você identifica a pessoa, você, tira ela daquele, assim, o profissional e vai para o lado pessoal, É, que é onde nascem as conexões. com certeza. E eu como dentista, eu vejo isso no consultório. A maioria, não todos, mas assim, não querem só chegar lá e querem um tratamento odontológico. Uhum. Não querem só alinhar os dentes, colocar um aparelho e sair com um sorriso bonito. Ele quer um acolhimento, ele quer uma conversa, ele quer te contar como foi a vida. Agora, recentemente, uma paciente pegou e falou assim: "Ai, olha, eu me formei". Aí eu falei: "Nossa, parabéns, como que foi a sua formatura? Olha aqui as fotos. Eu esqueci de tirar o meu aparelho para". Ela usa o alinhador, o Invisalign. "Eu esqueci de tirar o aparelho para fazer as fotos e olha, não apareceu, olha o tanto que ficou lindo". É isso. E já veio contar, assim, da felicidade dessa transformação do sorriso dela e o quanto foi importante para ela, naquele momento, ela tá podendo sorrir. Uhum. E de uma forma, assim, com liberdade, Sim. ao ponto que ela não precisou tirar o aparelho, que ninguém viu que ela estava de aparelho. É isso, eu acho que em cada dom que Deus nos deu, você com a sua parte de receber e mudar sorrisos, né, você traz também essa parte onde você acolhe a pessoa, que pode ser que um dia esteja passando por um Sim. problema, e vai ser ali com você, na sua cadeira, que ela vai, de repente, se abrir, não é? Vai se sentir tão bem com você que ela vai ser além do simplesmente tratar o sorriso dela, vai ser um desabafo. Então eu falo que é sobre isso, a vida é sobre isso, estar atento às pessoas que passam pelo nosso caminho. Carol, e como foi lá no início para tirar esse propósito, esse sonho, tirar ele ali do papel e colocar ele na prática? Quando eu penso no caminho, eu penso que eu precisei viver muitas coisas até chegar hoje numa outra Carol, num outro raciocínio. Porque não só o fato de ser mais nova e nem tão amadurecida para alguns assuntos, Uhum. eu ainda sou daquela geração que adolescente eu não tinha, celular, né. E aí de repente começou, veio o ICQ, MSN, eu já comecei, meu pai comprou um computador enorme e desde então eu já comecei a me envolver. Mas as redes sociais, elas chegaram
E quando é tudo novo, você não sabe, às vezes, Sim. como usufruir daquele espaço. Eu digo assim, redes sociais hoje são muito boas, porque você pode levar assuntos tão importantes, e espalhar para as pessoas. Sim, Hoje, se eu quero falar de Deus, eu consigo falar de Deus não só para as pessoas que estão por aqui, eu consigo você espalhar, espalha eu essa consigo não mensagem. só ir para o Brasil, eu consigo, né, quebrar fronteiras e, enfim. Hoje você compartilha um vídeo, você, traduz ele para todas as línguas e você consegue espalhar, seja o seu conhecimento, seja a palavra. Isso é muito bom e muito rico. Porém, também tem um lado que é um lado obscuro, e ele veio muito intenso nesse início, Uhum. porque quando eu abri o Casa de Amigas, as pessoas usavam muito as redes sociais, estavam de trás das telas e falavam o que queriam. Sim. Então, os desafios do Casa foram nesse sentido, de você receber, às vezes, julgamentos, apontamentos e não saber lidar com eles. Então, muitas vezes eu ficava assim: "Ah, eu vou encerrar o Casa, não vou. Ah, eu não dou conta disso. Não, eu preciso me posicionar". Ou a questão até mesmo e eu preciso falar assim, de coração aberto. O Casa ele foi crescendo de tal forma com eventos, com encontros, workshops, que eu fiquei teve um período de Sim, deslumbramento, sim. né. E que a gente pode às vezes chegar e falar assim: "Ah, o ego estava, né, lá". Estava inflando o ego. E eu falo que o ego hoje tem muitas pessoas têm, Sim. mas isso arrebenta, porque quando você tem você como sendo o centro, isso não se sustenta, né. Então achar que eu sou mais do que uma outra pessoa, ou de forma alguma. Então o casa, ele me trouxe muitos desafios, em termos de eu precisar diminuir quem era a Carol e entender qual que era o meu propósito. Então, apesar de eu ter no meu coração essa coisa de me envolver com mulheres, eu sempre fui muito levada por uma maré do que está Uhum. acontecendo. E aí eu até falei sobre isso num post antes de ontem dentro do Casa de Amigas. Eu vinha refletindo sobre o meu comportamento dentro das redes sociais. Hã. Porque hoje a gente fala muito em algoritmo. Você precisa fazer isso Sim. para atingir mais pessoas. Você agora precisa fazer isso. Ah, agora você tem que fazer uma foto de IA, né, a gente está nesse mundo agora da IA. E eu falo: "Poxa, a gente deixa às vezes muitas vezes de ser quem nós somos, para poder atender a expectativa do algoritmo, não é nem de outras pessoas", Sim, é. né, então se Porque eu você produz o conteúdo, é, você quer que ele atinja mais pessoas, aí você tem que pensar no algoritmo, aí você tem que fazer aquilo é, que todo mundo tá fazendo, porque tá todo mundo seguindo é, aquele caminho, aí você perde a sua essência, a aí sua você identidade. perde a naturalidade. Perfeito. E eu falo assim, de coração aberto, porque eu trago isso hoje para os meus filhos e tento trabalhar muito isso neles, que é eles firmarem a identidade dele em Deus. Eu não tinha essa identidade da Carol em Deus. Porque quando você tem Deus realmente Sim, acima, você se diminui e você sabe quem é importante. Eu tô aqui para servir, eu tô é aqui para isso. falar sobre o que tá no meu coração. Hoje, a Carol que quer dividir tudo com propósito, antes, muitas vezes eu não tinha uma razão. Por que que eu estou fazendo isso? Por que que eu estou fazendo esse evento? Por que que eu estou fazendo esse encontro? Uhum. Né? Eu fui levada por esses movimentos. Eu sabia que sempre teve algo muito genuíno meu de querer, sabe, unir. A gente fazia a Feira das Empreendedoras do Casa de Amigas, foram anos. E era um clima tão gostoso, tão bacana. Tinha um propósito Sim, com isso, que era incentivá-las, era justamente assim que outras mulheres conhecessem os trabalhos dessas empreendedoras que muitas vezes estavam dentro de casa, sabe, e não sabiam nem fazer suas páginas. E então a feira, ela tinha um propósito, sabe, mas outras coisas não. Então foi nesse caminho que eu acho que
tropeça, levanta, Uhum. né. Errei aqui, vai assim. E só que é aquilo que eu te falei, as redes sociais, por anos, me trouxeram pessoas maravilhosas e me trouxeram também experiências muito ruins, Sim. né. Mas eu falo assim, o quanto é importante a gente aprender com as experiências ruins, e não ficar num lado só de: "Coitada de mim, pobre de mim, eu sou a vítima". Não, E você se chegou a aconteceu pensar porque em tem acontecido. desistir nesses momentos? Várias vezes, várias vezes. Porque, foi outra coisa que eu falei, eu trabalhei 25 anos no mercado de trabalho, muito, muito. Mas aí, em algumas vezes, você chega na empresa, você abre o seu computador às 9 horas da manhã, às vezes você desliga ele às 18 horas, você volta para casa. Hum, E aí você consegue se desconectar muitas vezes, ou não, né, depende do trabalho. Mas, às vezes, por exemplo, quando você está numa sexta-feira numa repartição, você desliga o seu computador e fala: "Eu vou viver meu final de semana agora, segunda-feira eu estou de volta". As redes sociais não. Eu falo que criador de conteúdo, ele tem que pensar o tempo inteiro. inteiro. O que que eu vou trazer? Qual é o próximo assunto? "Ah, mas esse vídeo não tá legal. Eu acho que não impactei. Ah, agora eu preciso falar bem nos 3 primeiros segundos". Então, o que que é que eu posso captar, o que que é que eu posso passar na minha mensagem, já que a gente está num mundo hoje aonde as pessoas querem informações de 15 segundos. E a Carol quer falar, às vezes, por 10, 20, 30 minutos. Como que eu vou passar esse conhecimento em 15 segundos? Em 1 minuto, Luto não tem como. sabe? E aí eu falo, é um conflito, mas e por várias vezes esses conflitos entre o que as redes sociais pedem e aquilo que eu gostaria de passar me fizeram querer desistir, né. Uhum. E antes eu falava que também pessoas me fizeram, querer desistir, mas não. Eu entendi também que a gente cria expectativas quando não deveria, Sim. né. Criar expectativa é criar frustração. As pessoas são diferentes entre si, né. Muitas vezes você vai fazer algo que eu não faria dessa forma, e eu preciso entender que a Pri é diferente da Carol, e eu preciso respeitar isso. O que que será que a Pri quis dizer sendo ela do jeito que é? Sim. Então não foram as pessoas que me frustraram, apesar de eu ter achado isso por muito Muito tempo. tempo. Não foram as pessoas, foram as expectativas que eu criei nesses relacionamentos. E aí sim, muitas vezes eu falei: "Ah, eu vou desistir, isso não é pra mim". E eu falei: "Nossa, eu quero me conectar com tantas mulheres", e aí quando eu vou encontrando, Sim. ah, porque eu passei por isso, eu vou querer desistir? Então sim, muitas vezes eu quis desistir por diversas questões, questões pessoais. O ano passado eu perdi meu pai, e foi um momento que para mim foi muito desafiador, porque eu não eu entrei assim numa questões pessoais, né, Sim. de perdão, que às vezes consome a gente, sementes que viraram raízes não muito legais, e me fizeram não ter vontade de ir para as redes sociais conversar, porque para mim, o Casa de Amigas, a página do Casa, é uma conversa, sabe. É uma produção de conteúdo, mas acima de tudo é um bate-papo. Se eu trago uma dica aqui, é uma forma que eu estou encontrando de: "Olha o que eu aprendi, agora faz aí". Ou, muitas vezes as pessoas: "Pronto, Carol se converteu, agora ela é, né, puritana". Não tem nada a ver com isso. Foi andar com Jesus e nesses caminhos que eu aprendi a não mais olhar para as pessoas e olhar para mim, para as minhas falhas e ver o quanto que eu precisava me corrigir, aos olhos dele, não aos meus olhos ou aos olhos do mundo. Sabe? E é quando a gente começa a se enxergar mais nesse processo, que a gente para de culpar as pessoas que estão à nossa volta e o que acontece à nossa volta. Não são as pessoas as culpadas por aquilo que a gente vive. Muitas vezes não, todas as vezes, né, nós somos os responsáveis por aquilo que nos acontece.
Eu converso isso muito com a minha filha, ela tem 13 anos, e eu falo para ela assim: "Filha, você é responsável por todas as suas ações. É, O que você tiver de resultado lá na frente, que você não gostar, você olha para trás, é o que você fez, que é o resultado". E uma das primeiras vezes que eu escutei isso com muita clareza, foi fazendo um curso de inteligência emocional com o Paulo Vieira. sim, eu sou formada pela coach dele. E quando ele até usa lá que ele fala para pegar na barriga, fala assim: "Você é responsável pela sua barriga". É verdade. Então, assim, essa frase ficou na minha cabeça. Mas é isso, você é responsável pelo que acontece com você. Se acontece coisas boas, você é responsável. Se acontece coisas ruins, você também é responsável. E o Exatamente. que o outro faz, é o que o outro faz. Isso não Verdade. diz respeito a você. É isso. Eu acho que o encontrar o seu próprio propósito, ele vai acontecer quando você tiver com intencionalidade no coração de encontrar. Não é algo fácil. Eu eu sei que, como eu, muitas mulheres se perguntam: "Qual é o meu propósito? Sim, O que que é que eu quero fazer?". E assim como eu, muitas se formaram, por exemplo, numa profissão que hoje falam assim: "Não é o que eu quero". Eu, formada em economia, atuei no mercado e depois também trabalhei em áreas de gerência, de coordenação de equipes. Hã, Fui para política, que era uma coisa que falava muito com o meu coração. A política, a gente pode trabalhar e executar projetos para as pessoas. sim. Quando eu, junto com a deputada que eu trabalhei agora nos últimos anos, que a gente conseguiu, por exemplo, calçadas, né, para as regiões, iluminação, trabalhar e colocar o DIU em mulheres carentes. Exatamente. Eu vejo um propósito nisso, né. E ao mesmo tempo, a política também me consumiu e me tirou muito de casa. Sim. E a minha prioridade não era o trabalho, não era para ser primeiro lugar o trabalho. Primeiro vinha Deus, Deus. segundo, deveria ter vindo durante anos o meu esposo e hoje eu entendo a ele ali, né, hoje ele tá comigo em muitos momentos e antes não era assim, a gente poder estar mais junto, um apoiando ao outro, sabe. E aí é com isso, é enxergando essas prioridades, que a gente vê que o caminho ele vai se abrindo até a gente encontrar as respostas para encontrarmos qual é o nosso propósito. Né. E hoje qual o alcance da casa de amigas, assim, dessa de você estar levando esse seu propósito para essas mulheres? Então, eu falei sobre isso também antes de ontem. Ah, eu perdi muitos seguidores, a partir do momento que eu comecei a falar mais de Jesus dentro da minha página. Há 4 anos atrás eu tinha 98.000 pessoas no Instagram, caí para 62.000, perdendo 36.000 pessoas. 36.000, sendo que dessas 10.000 foram porque eu mesmo tirei a Meta entrou em contato comigo, porque eles estavam entrando em contato com uma série de páginas antigas para entender, né, qual era o nosso alcance, o que estava acontecendo, qual era a minha visão. E eu falava: "Olha, às vezes eu percebo que o engajamento está caindo muito, é o story que já não chega mais nas pessoas, as visualizações caíram bruscamente". E aí me falaram de uma ferramenta que eles iam lançar, que era para tirar perfis fakes, inativos, e lá atrás, eu fiz isso, muitos sorteios, para poder ter muitas pessoas. Então a gente unia várias Várias páginas, páginas, influenciadores, sorteios. vamos sortear, a maquiagem tal, que não sei o que, fazia umas fotos lindas, né, e vinha o público, porque eles queriam o quê? Ganhar maquiagem, Gente, e não saber do meu e não conteúdo, estava interessado no seu conteúdo. entendeu? E aí eu falei, essas pessoas muitas vezes vinham e ficavam, não é?
mas elas não interagiam, não era genuíno como no Facebook, onde a pessoa clicava e pedia para seguir, para entrar dentro do grupo Casa de Amigas, né. E aí eu fui vendo essa dificuldade das pessoas interagirem, estava sem entender. Assim como eu lá atrás, era uma coisa que se falava muito, pagava um robô que ficava curtindo Sim, páginas, né, e trazendo pessoas. E, quando o seu perfil é aberto, esses robôs também trazem perfis fakes para seguir. sim. Enfim, foi o meu primeiro até desprendimento digital, né, eu falo que foi um desapego digital, clicar e falar: "Eu vou eliminar essas pessoas que o Instagram identificou", Uhum. e aí já caí, né, porque aí você fala: "Não, já não tenho mais 98.000, caiu para 88". E aí comecei a trazer questões não, falar de Jesus. E aí Aí já caiu mais um. aham. E agora, a gente já aumentou aqui, deixa eu ver, 82, não, eu tô com 87. Então, nesse último ano é que a página voltou a crescer, que aí eu entendi que quem ficou Quer o consu consumir o é, que você está produzindo. uhum. E aí agora, cada vez mais, é entendendo o meu propósito, que eu vou colocar o propósito em cada postagem que eu fizer, né. Então hoje o alcance do Casa de Amigas, ele é para aquelas mulheres que, como eu, desejam uma vida com propósito. Nossa. E depois de todos esses aprendizados durante todo esse tempo, o que vem pela frente? Então, tem um projeto que eu carrego comigo desde 2023, muito alinhado a quem hoje eu sou, ao que eu vivo na minha vida. Tô estruturando, não vou falar ainda o nome, mas já tem o nome desde 2023. Olha aí. Tenho o nome, tenho a logo, tenho toda a estrutura. E eu saí do mercado de trabalho para viver mais a minha casa, para estar mais com o meu marido, para estar mais com os meus filhos. E eu sei que muitas mulheres não podem fazer isso hoje, Sim. né. E, inclusive, eu tive por um tempo um curso de, fazer renda extra no digital, que eu ainda quero ensinar de novo. Porém, eu entendi que você fazer renda no digital, quando você fala para mulheres que estão trabalhando fora, que são mães, que são esposas, que têm milhares de papéis, não vai ser tão fácil quanto é com meninas novas que você vê Hum, explodindo no digital e fazendo a sua renda extra. Então foi a partir desse olhar e de uma vivência de ensinar mulheres como ganhar, né, no digital e saírem dos seus trabalhos, uhum. que eu entendi que existe uma diferença brutal entre nós que já estamos com uma determinada idade, temos os filhos, temos uma casa para cuidar, temos o marido, temos, o trabalho, e não é assim, simplesmente eu vou te ensinar e você vai começar a faturar. Não, existe uma diferença. E é a partir disso que eu quero trazer um olhar para as mulheres que me seguem com calma, com tranquilidade. Eu vou começar a colocar isso dentro do Casa de Amigas, que foi aquilo que eu vim aplicando, né, e foi dando certo. A partir do momento que eu aprendi nesses cursos, no Sim. desenvolvimento, no coach e, acima de tudo, com Deus, é que eu fui implementando dentro da minha casa e vendo o que era realmente possível e o que tornou uma rotina que para mim antes era pesada. Eu falava que detesto rotina, mas na verdade não, todos nós temos rotina. Sim. A questão toda é como tornar essa rotina mais leve. E é sobre isso que eu vou começar a falar mais. Ótimo. Se você pudesse deixar uma mensagem agora para as nossas borboletas, para as ouvintes do Casa de Amigas, uma mensagem, seja para um recomeço, seja de inspiração, de força, o que você falaria para elas? Eu falaria o que hoje eu falo para mim, que Deus te desenhou única, te desenhou em cada detalhe.
do seu cabelo à ponta do pé. Ele tem um propósito para sua vida e esse propósito, ele precisa ser encontrado para que você viva aqui a plenitude daquilo que ele planejou para você. Que é possível ter esses papéis todos, mas, acima de tudo, uma consciência de não carregar culpa, porque num dia você vai ser melhor mãe do que esposa, de que no outro dia você vai ser melhor profissional do que mãe, né, e que essas culpas serão deixadas para que você consiga viver uma rotina, não só com mais propósito, mas com mais leveza. Que é possível sim, se Deus nos fez mulheres femininas, com esses detalhes únicos, ele sabia que a gente podia dar conta sim, mas com leveza, e que a gente entenda que não é um equilíbrio em si, porque essa balança às vezes ela não vai se equilibrar, essa balança às vezes ela vai pender às vezes mais para um lado em determinadas fases da vida, mas que a gente aprenda a carregar menos culpa e que não é sobre equilíbrio, é sobre a gente viver um propósito e saber que até o fim do caminho, tendo Deus, a gente vai conseguir sim lidar com todos esses papéis, carregar as nossas cruzes, né? E, e que desertos são grandes aprendizados. Eles virão sim. Jesus não prometeu que a vida seria fácil se andássemos com ele, mas é muito mais leve quando a gente sabe quem está aqui carregando junto com a gente. Que lindo, amei essa mensagem. E onde as nossas borboletas te encontram? Onde é que elas encontram casas de amiga? Fala o endereço. Hoje no Instagram, né, no caso, @casa de amigas, lá tem o meu contato, meu e-mail, meu telefone, eu sou super aberta a encontros, parcerias, trabalhos, né, de divulgação. Casa é isso, casa tem dicas de divulgação, e é algo que eu realmente amo fazer. Amo conhecer mulheres, amo conhecer propósitos. Amo poder trocar experiências e receber também muito. Eu recebo muito de todas as mulheres que hoje interagem comigo na página do Casa de Amigas. É isso. Ai, que lindo. Carol, muito obrigada por você ter vindo até Imagina, eu aqui, que aceitado agradeço. o convite, assim, amei te conhecer. Foi maravilhoso saber da sua história e junto de como surgiu o Casa de Amigas, que é esse espaço maravilhoso de acolhimento para as mulheres. E com certeza a gente vai se encontrar aí mais vezes. Com certeza. Obrigada, Pri. Muito Deus te obrigada, abençoe. você também. E borboletas, chegamos ao final de mais um episódio do Pode Crer. Eu espero que vocês tenham amado esse episódio, porque eu amei. A gente falar de fé, de propósito e de ajudar outras mulheres, esse episódio teve tudo a ver com a essência do Pode Pri. E como eu sempre falo para vocês aqui no final de cada episódio também, não vamos descuidar da sua saúde bucal. Então, corre lá no meu Instagram, @DRA, Priscila Paggioro, com várias dicas de saúde bucal para você também manter seu sorriso bonito. E eu espero vocês no próximo episódio. Até mais!